Nos bastidores de Brasília. As histórias que a história não conta. Apresenta O futuro que supera o passado, sob o manto do Espírito Santo. Uma história verídica de Olindina Alves Lopes, Dona Dina. Olindina nasceu em Barreiras, na Bahia, e há controvérsias quanto à sua idade. Veio ao mundo em 1958, mas seu nascimento só foi registrado muitos anos depois, com documentos de 1961. Da união de Anita e Manuel, ela foi a penúltima de seus 4 filhos. Seu pai era um homem de idade mais velho que seu avô materno, e a distância da fazenda onde viviam afastou Anita de sua família original. A pequena Dina mal conheceu o pai, pois Manuel a deixou órfã aos 3 anos. O que ela bem conhece é uma memória que acompanha desde a infância. O lençol que forrava o corpo já sem vida de seu pai trazia uma mancha de sangue na altura da cabeça. Viúva, a jovem Anita ficou desnorteada e, na prática, seus filhos tornaram-se órfãos de mãe viva. Ao juntar-se a um homem meio avoado, logo vieram mais 2 crianças e todos vagavam por quilômetros, sem solas nos pés e sem rumo, de um lugar aleatório ao outro. Entre as lembranças difusas da primeira infância, Dina está faminta em uma casa sem paredes, onde sua mãe cozinhava de cócoras alguma mistura no chão. Dormiam direto no solo, à beira de alguma fogueira improvisada, já que havia pouco pano até para cobrir a nudez das crianças. Nesses tempos, não havia fartura de tecidos, e era comum que roupas fossem feitas manualmente do início ao fim. Dina se recorda de Anita afiar algodão em grandes novelos que lhes rendiam algum dinheiro, mas nunca o suficiente. Aos poucos, cada criança teve um destino. Uma morreu de inanição, outra de desidratação. Aos que escaparam, restou-lhes carregar as marcas de uma infância de fome, frio e cansaço. O filho mais velho ficou com a madrinha. O segundo foi adotado por uma tia paterna e Dina foi doada a uma desconhecida. Donata era uma viúva natural do Piauí que vivia na fazenda Rio de Janeiro, próximo à cidade de Barreiras. Seu irmão Modesto era um homem engenhoso. Modernizou o trabalho das casas de farinha com um impressionante sistema de rodas d'água que se moviam em alta velocidade. Ali havia grandes pastos e pomares com variedade de frutas: limas, ananás, tamarindos e pinhas. Olindina sentiu-se acolhida. Não vivia mais descalça e sem roupas, nem andava de favor pela casa dos outros. Tinha cama para descansar, coberta para aquecer e comida que enchia o prato diariamente. Ela já tinha seus 6 ou 7 anos e a troca dos dentes de leite marcava sua nova aparência, com janelinhas na boca e pernas cada vez mais compridas e finas. Gostava de fazer comidinha de folha de mato para sua boneca de pano e, quando se sentia só, escapulia para brincar com as crianças do vaqueiro. Dina aprendeu as primeiras letras do alfabeto com a filha mais velha de Donata e completou sua alfabetização com o professor Hildebrand na escola da fazenda. Era preciso faltar às aulas durante as colheitas, que era para espantar os pássaros da plantação. Isso fazia das crianças quase espantalhos humanos. A infância não era suave. A lista de tarefas era grande. Dina lavava a louça e a roupa no rio, de onde voltava equilibrando uma enorme cabaça na cabeça. Descascava o arroz e moía o café no pilão até perder o couro das mãos. Donata era uma boa madrasta e sempre cuidava dos machucados. A menina se sentia feliz em ser-lhe útil
e a salvo de um destino cruel e duvidoso. Desde sempre, acostumada a não se queixar dos desconfortos da vida, Dina saiu para a lida na roça, mesmo sentindo-se mal. Ela queimava em febre sem que ninguém soubesse. Tomou uma chuva tão forte que retornou à casa já trêmula e teve convulsões pelos próximos 3 dias. Pessoas fizeram promessas, missionários rezaram em seu leito, mas desenganada pelo médico, Olindina teve o pano de sua mortalha comprado. Por sorte, a febre suou. Dizem que foi um milagre do Espírito Santo. Dina ganhou um vestido novo, especialmente feito para o seu enterro, e nunca mais teve febre na vida. Anita nunca permitiu que Donata registrasse Olindina como filha e fez algumas tentativas de buscá-la, como se fosse uma filha emprestada. Na adolescência, Dina voltou aos cuidados de sua mãe biológica, onde os trabalhos braçais eram mais pesados que de costume, na colheita e rapa da mandioca. Deu logo seu jeito para retornar à fazenda Rio de Janeiro. Seu maior desejo era terminar os estudos, mas esbarrou na cisma de que menina que aprendia demais acabava se emancipando. Por ali, saber escrever só tinha serventia para corresponder-se com pretendentes. Puro preconceito, Olindina nunca teve índole namoradeira. Desde sempre foi trabalhadora e discreta. Era 1975 e ela logo alcançaria a maioridade quando partiu com seu irmão para o Distrito Federal. Enfim, sua existência foi atestada em certidão de nascimento, tendo sua avó declarada como genitora. Havia um futuro pela frente e um mundo inóspito por explorar. Não foi fácil acostumar-se com aquele amontoado de gente, bem diferente dos amplos espaços da fazenda Rio de Janeiro. Era a antiga Vila Paranoá, onde se instalaram os candangos que levantaram a barragem do grande lago artificial na nova capital brasileira, anos antes, mais ou menos quando Olindina nascia. Assim como eles, ela veio para ficar, pois passasse o que passasse, certamente o futuro superaria o passado. Brasília era uma folha em branco para a nova história de sua vida, a ser escrita com suas próprias mãos e sem tantos acasos do destino. Sua família vivia em um dos melhores barracos do local. O Paranoá já existia na lei, mas na prática continuava sendo um acampamento em expansão. Não havia muros, a água escorria pelas vielas e o lixo era jogado em qualquer lugar. A jovem alimentava esperanças de que na cidade pudesse estudar, mas não foi bem o que aconteceu. A demanda por serviços domésticos era grande e as coisas eram diferentes de tudo o que ela conhecia. Na roça, chão de terra se varre com vassoura de palha. De onde veio, não havia chão de cerâmica ou tacos de madeira para encerar. Tanques, torneiras, amaciantes e sabão em pó, tudo isso era novidade de cidade grande. A implicância da tia com quem viviam foi o primeiro impulso para buscar a independência. Os 2 irmãos alugaram uma casa na quadra 6 de Planaltina, onde tudo parecia mais ajeitado que o Paranoá de meados dos anos 70. A paisagem ali era de poeira vermelha. Raridade era encontrar uma rua com asfalto ou uma casa de tijolos. Olindina tinha uma rotina de viagens diárias a Brasília. Trabalhava tanto que sequer parava em casa, mas o que parecia liberdade não durou muito tempo. Seu irmão tomou gosto pela bebida e as brigas se tornaram cada vez mais frequentes, adiando a vida próspera que Olindina almejava. Para livrar-se dos conflitos, Dina se casou com um rapaz da vizinhança, mais por conveniência que por afeto. O casamento que parecia tão oportuno, logo mostrou-se uma má decisão. Seu marido era ciumento e truculento, por vezes violento. Desaparecia a noite inteira e Olindina já não dormia. Quando engravidou pela primeira vez, sentiu-se fadada a um cotidiano infeliz pelo resto da vida.
rogou ao Espírito Santo que levasse aquela criança, em um ato de desespero e fé. Mas para quem durante toda a vida recebeu a dádiva da sobrevivência, um pedido como este é afronta à divindade. Este foi apenas o primeiro dos 3 filhos que marcaram os quase 30 anos de um casamento tumultuado. Rangel, Redson e Higgs são os filhos de Olindina. Ha-he-hi-ho-hu, caso tivesse uma filha, a chamaria Radija. Como uma mãe possessiva e rígida, Dina mal deixava os meninos circularem pela rua, que era para não pegar os maus hábitos alheios. Ora, logo ela que não teve uma família equilibrada que a acolhesse, de onde tiraria boas referências de educação que pudesse reproduzir? Dina seguia trabalhando em casa de família e vendia roupas para complementar a renda. Inscreveu-se em um concurso para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas seu marido chegou de uma noitada já cedo da manhã, justo quando ela se arrumava para fazer a prova. Era de se esperar que ele tentasse impedi-la, mas Olindina deu o seu jeito. Chegou ao concurso tão nervosa que deixou um lado da prova sem fazer. Mesmo assim, garantiu a vaga de serviços gerais que marcou uma nova fase de sua vida. Começou a trabalhar na Paroquial, uma escola tradicional onde muitas gerações de Planaltina estudaram. O que seria uma bênção naquela vida cheia de percalços despertou o despeito do marido de Olindina. O homem decidiu que não precisava trabalhar e já não lhe importava o cuidado com as crianças. O trabalho na escola não era harmonioso, fora a dupla jornada de trabalho que marca as mulheres dos tempos modernos, e Dina viu sua saúde se abalar. Os produtos de limpeza que manuseava evidenciaram sérios problemas alérgicos e respiratórios. Sua voz desapareceu, seu nariz criou feridas. Foram 5 anos doente, até conseguir a transferência para outra função. Quando recuperada, ela entendeu que não estava fadada aos maus tratos. Entendeu que tinha poder de escolha e a primeira delas foi deixar seu marido em um passado distante. Dina cuidou para que cada um de seus filhos fossem bem encaminhados na vida e, junto aos irmãos, prestou a Anita os cuidados que não tiveram até o fim de seus dias. Dona Dina é uma gigante valente, em um pequeno corpo frágil. Sobreviveu a toda a sorte de crueldades do mundo sob a proteção invisível do Espírito Santo. Ainda hoje, ela trabalha na escola paroquial de Planaltina. E caso um dia você precise ir até lá, é provável que ela te recepcione na portaria com a simpatia de quem passou com boas notas nas provas que a vida lhe trouxe. Portanto, seja gentil e aprecie o momento. Você estará tratando com alguém que carrega as marcas da resiliência sem jamais perder a ternura. Pesquisa: Antony Gustavo de Sales Martins e Tiago da Silva Magalhães. Organização do texto: Tiago da Silva Magalhães. Supervisão: Fabiana Gomes de Souza, História. Professora Silene, Língua Portuguesa. Luciana Lopes Cavalcante, Coordenação Editorial do Projeto. Revisão: Cláudia Saqueto. Narração: Tiago da Silva Magalhães. Gravação, masterização e mixagem: Fernando Rodrigues. Realização: Ludiceria Projetos. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.